Olá, boa noite. Eu estava aqui meditando a palavra de Deus sobre a história de Abraão. E há pouco estava conversando com uma irmã aqui da igreja sobre a forma como Deus chegou até Abraão, a forma como Deus falou a Abraão, mas acima de tudo, como Abraão decidiu obedecer a Deus. E no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo Abraão sua esposa Sarai, sua mulher, e Ló, filho de sua irmã, e de todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, e partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Morré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Passando dali para o monte oriente de Betel, armou sua tenda, e ficando em Betel, no ocidente, e Ai, ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. O que eu analisei aqui nessa mensagem, aqui a primeira parte, quando Deus vem e chama Abraão, tinha 75 anos, ele já era um homem maduro, ele já sabia o que ele queria, ele já tinha família formada, ele já tinha bens, ele tinha riquezas. Ele morava no meio da sua família, com seus pais, junto com seus pais. E Deus olhou e viu Abraão e viu que ele podia confiar em Abraão. E ele chamou Abraão. E quando ele chamou Abraão, ele disse para Abraão sair da terra dele, da parentela dele e ir para onde ele estava mandando. Sai, Abraão, da terra dos teus pais e vem para um lugar que eu te mostrarei. E seja você uma bênção, Abraão. E a Bíblia diz que Abraão foi. Lá no livro de Hebreus diz que ele saiu sem saber para onde ia, porque ele tinha por fiel aquele que tinha feito promessas para ele. E aí, eu meditando em certas situações, e Deus vem e me traz essa palavra de Gênesis capítulo 12, e conversando com a minha irmã aqui da igreja, eu disse para ela algo que Deus já tinha me falado com relação a obedecer, com relação a entender e obedecer. Obedecer a Deus, mesmo sem saber os porquês que nós tanto fazemos, por que isso, por que aquilo, por que isso na minha vida, por que aquilo na minha vida. Veja bem, Abraão, ele simplesmente obedeceu e saiu ainda mais acima de tudo, ele saiu sem saber para onde ele ia, o que ele ia fazer, o que ele ia encontrar nessa jornada. Essa jornada não foi de 10 dias,
Abraão, ele não tinha um carro, ele não tinha um transporte como nós temos hoje, quando de repente Deus nos chama e nos manda ir para outro estado ou para outro município, e nós simplesmente pegamos ou um carro, ou um avião, ou um navio e vamos. Um trem e vamos. E Abraão não. Abraão juntou tudo que ele tinha. Tudo que era dele, sua esposa, filho da sua irmã, ele foi, seguiu, sem saber por que Deus estava mandando. Deus disse apenas para ele sair e fez uma promessa para ele, que ele abençoaria os que abençoassem ele, e que ele amaldiçoaria os que amaldiçoassem ele, e que ele faria ele próspero, e que nele seriam benditas todas as nações da terra. E ele foi, sem entender os porquês, sem entender qual era o plano, sem entender por que Deus estava mandando ele ir. Ele simplesmente foi, porque ele tinha por certo que aquele que tinha lhes feito promessa era fiel para cumprir. Aquele que tem feito promessas para você é fiel para cumprir. Talvez a promessa que Deus fez para você já faz exatamente 10 anos, 8 anos, 20, 30 anos. E talvez você já chegou a pensar assim, dizer, não, Deus esqueceu de mim, não, Deus não cumpriu aquilo que me prometeu. Não é verdade. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O que acontece é que muitos de nós queremos que o amanhecer de Deus seja daqui a 1 hora, meia hora. Nós queremos que o amanhecer de Deus seja amanhã de manhã. Porque aí a gente vê solucionado todos os nossos problemas, a gente vê ali a resposta dos nossos clamores diante de Deus, e aí nós pensamos que Deus esqueceu da promessa. Mas a Bíblia diz em Filipenses que fiel é o que fez a promessa e que é fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Obedecer sem entender. Obedecer sabendo que aquele que nos comissionou, aquele que nos chamou, aquele que está nos enviando, nos conduzindo, nos mandando ir, ele é fiel para cumprir. E ele sabe o porquê. Ele sabe o porquê de nos mandar ir. Ele sabe o porquê de que eu tenho que sair, você tem que sair da nossa terra, da nossa parentela, muitas vezes para ir a um lugar onde Ele nos mostra. O lugar onde Ele deseja que nós estejamos. Porque o melhor lugar que nós podemos estar, é no lugar chamado vontade permissiva de Deus. Às vezes a gente quer que Deus realize sonhos, nós queremos que Deus realize a nossa vontade, que Deus ouça, que Deus responda a nossa oração. Só que nem sempre a nossa oração é respondida da forma que nós queremos, porque o Senhor é quem sabe os pensamentos que Ele tem ao meu e ao teu respeito. Pensamento de paz e não de mal, de vida e não de morte, para nos dar o fim que nós desejamos. E o que você deseja? O que eu desejo? Não é tranquilidade, vida e paz? Pois é. Muitas vezes nós queremos do nosso jeito,
Mas o nosso jeito é um jeito falho. O nosso jeito é um jeito desajeitado. Mas o jeito de Deus, a forma de Deus, as estratégias de Deus, as maneiras que Deus trata, as maneiras que Deus realiza, é a maneira correta, é a maneira certa, é a maneira exata. E Deus, ele trabalha com exatidão. Ele não trabalha com suposição, com achismo. E ele disse para Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei. E ele foi, sem saber para onde ia. Ele obedeceu sem entender. E por ele ter obedecido sem entender, ele foi pai de uma numerosa nação. Uma grandiosa nação, até mesmo nos erros que ele cometeu, querendo fazer a vontade de Deus, querendo que a vontade de Deus se cumprisse. Porque ainda tem isso, muitas vezes nós queremos que a vontade de Deus se cumpra e nós fazemos muitas vezes a nossa maneira, e a nossa maneira, muitas vezes nós erramos, na maioria das vezes. E aí, ele, na maneira errada dele, nasceu Ismael. Mas Deus não desprezou Ismael. Deus não abominou Ismael. Mas Deus também fez dele uma grande nação, foi a nação árabe. E Deus abençoou também ele. E Deus, muitas vezes você olha na sua ânsia de fazer a vontade de Deus, na sua ânsia de honrar Deus, de fazer a vontade de Deus, muitas vezes nós erramos, nós falhamos, nós vamos na direção errada. Deus diz é aqui e a gente acha não, é por aqui, nós vamos por aqui, mas lá na frente a gente tem que tornar ao caminho, e Deus nos faz tornar ao caminho. Deus nos faz tornar o caminho. E Abraão, em determinado momento, ele distorceu o caminho, querendo fazer a vontade de Deus e achando que era da forma dele, mas Deus fez ele voltar ao caminho para que seu filho Isaac nascesse. O filho da promessa. Mas de tudo, o que eu quero que você entenda, o que eu entendi, que eu gostaria que a irmã com quem eu estava conversando entendesse, é que em todas essas coisas, obedecer a Deus sem perguntar o porquê, sem questionar o porquê, sem perguntar porquê, obedecer sem entender o porquê de Deus, nos faz chegarmos ao local que Deus deseja que nós estejamos, porque foi assim com Abraão. E debaixo da obediência, da direção de Deus, ele é pai de uma numerosa nação, onde eu e você estamos arrolados. E com a obediência de Abraão, a Bíblia diz que ele foi engrandecido por Deus. Deus ordenou para ele: seja uma bênção. Ele foi engrandecido por Deus. Ele foi abençoado por Deus. E todas as famílias da terra em Abraão são benditas. Você é bendito, é bendita em Deus, como Abraão, quando você obedece sem saber por que ter que obedecer.